Esse vídeo será a primeira aula do primeiro ano do ensino médio relacionada à química. Hoje nós trataremos sobre a introdução à química, mas não aquela introdução que é falar já tudo que a gente vai ver, já átomos, elétrons, não. Nós vamos começar com a história da química e como a evolução da química ajudou o ser humano a chegar onde nós estamos hoje, beleza? Então venha comigo. Então, qual foi a primeira descoberta química que fez o homem chegar onde ele está hoje? Qual foi o princípio de tudo? Sabe qual foi? Foi o fogo. Por que o fogo? O fogo é uma reação exotérmica. Ela vai liberar calor. E aí, através de quê? Através de uma oxidação, uma combustão, uma reação de combustão. E por que que esse fogo ele foi muito importante para a humanidade? Primeiro, ele serviu para ajudar a aquecer o ser humano durante o tempo frio, né? Mas ele também ajudou muitas outras coisas. Por exemplo, a conservação de alimentos. Então, olha o que essa chargezinha aqui vai mostrar pra gente. Primeira reação química a impressar nossos ancestrais foi o fogo. E olha o que diz lá atrás. Pessoalmente, primeiro fui tomado de surpresa com essa carne estragada. Ou seja, o ser humano ele tinha um problema, que era a carne estragar muito rápido. Além de comer a carne crua, obviamente. Então, assim, o fogo ele veio com uma descoberta para mudar isso. Então, o ser humano passou a conservar melhor o seu alimento. O fogo foi a nossa primeira descoberta química. E olha o que fala aqui nessa chazinha, o livro Química Geral em Quadrinhos. A química é uma ciência que lida com aspectos ocultos, escondidos ou invisíveis. Ou seja, para estudar química, a gente precisa de bastante imaginação. Não significa que aquilo que a gente fala não exista, porém a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ver um átomo, um elétron, então precisa trabalhar bastante a imaginação. Ele ainda completa. Não é de se admirar que tenha levado tanto tempo para os segredos químicos serem revelados. E tudo começou com o fogo. Olha só, o fogo, né? Tudo a partir do fogo. Após o fogo vieram as pinturas rupestres. Elas serviram para a comunicação do ser humano, as primeiras comunicações. Como as pinturas rupestres estão atreladas à química. A tinta era feita a partir de minerais, de carvão animal e carvão vegetal. Ela dava cor à imaginação dos seres humanos. Ela contava a história. Então, a partir do momento que o ser humano começou a pintar nas cavernas, ele começou a contar sua história. Não é à toa que a gente conhece muita coisa a partir dessas pinturas. Então ele começou a passar sua comunicação, sua história através dessas pinturas. Depois disso, a gente tem outro processo, que é a olaria, que foi a fabricação do barro. Então, imagina comigo, o ser humano aprendeu a conservar seus alimentos através do fogo, aprendeu a se comunicar, contar histórias através da tinta, e agora ele precisava de outra coisa. Com o passar do tempo, o ser humano nômade ele começou a se juntar. Ele não ficava mais viajando de um lado para o outro. Então precisava que ele guardasse melhor seus alimentos, pegasse água no rio. Então surgiu aí a técnica da olaria, que foi o quê? Fabricar o barro. Então o barro, ele, a partir do aquecimento, utilizando o fogo novamente, ele consegue moldar suas vasilhas, seus vasos. Então assim, até hoje, o barro é uma técnica que é utilizada. Os artesãos utilizam muito para fazer algumas esculturas, alguns vasos. Então, assim, iniciou-se lá na ancestralidade, porém até hoje é uma técnica utilizada. Depois do barro, veio outra coisa, veio a metalurgia. E a metalurgia foi muito importante, foi a partir dela que começou-se a fazer os primeiros utensílios, os primeiros materiais de caça, as armas, tudo mais. E aí imagine só, o ser humano naquele tempo, ele pega uma rocha qualquer, um mineral, e aquece sem querer na fornalha, pensando que era carvão. E aí aquela rocha ela se molda conforme ele deixou. Então o que ele deve ter pensado? E se eu aquecer ela e moldar? Então começa o princípio ali da moldagem. Metalurgia foi um grande marco para o ser humano. E ela é utilizada até hoje. Olha só, a gente utiliza para diversas coisas, estruturas, carros, tudo a metalurgia está presente. Então a gente teve o fogo, a gente teve a pintura rupestre, a gente teve o barro e a metalurgia. Por que a metalurgia está relacionada à química? A química nada mais é que a transformação. E a gente tem ali um metal no seu formato e a gente passa a modificá-lo, obter aquele formato que a gente deseja. Então a metalurgia foi um marco histórico para a humanidade. Depois da metalurgia surgiu o seguinte, a medicina antiga. Olha só, os egípcios eles são um marco histórico para a medicina. Tem outras civilizações, mas os egípcios são os mais lembrados, principalmente por esse processo de conservação dos corpos, fazendo a mumificação.
Eles desenvolveram ideias, remédios, descobriram alguns remédios a partir de plantas. Então, eles trabalharam ali a química através da medicina. E o que a química tem relação com as plantas e com a medicina? Toda planta existe várias e várias moléculas. Então, muitos dos medicamentos hoje que a gente conhece são derivados de plantas. Até hoje se trabalha com etnobotânica para saber o que os povos antigos, civilizações antigas trabalhavam, quais plantas eles utilizavam para curar doenças. Então, o Egito ele veio com essa ideia. Então, a química está relacionada com essa medicina. Então, foi mais um grande marco na história. Então, olha aqui, ó, o processo de embalsamamento, o processo de conservar esse corpo também foi um grande marco. Eles conseguiram criar os primeiros opioides, os primeiros medicamentos que ajudavam na questão da dor. Depois da medicina veio a fabricação do vidro. Então imagine, a gente já tem um barro que é para conservar os alimentos. Porém ele é frágil. A gente tem o metal, que o metal é muito complicado de se moldar. Ele é muito arisco, por assim dizer, e muito resistente para a gente estar utilizando como algum método de vasilha, de armazenamento. E outra, a gente precisava de um método que fosse estéreo, e o vidro veio para isso. Então começou-se a fabricação do vidro, e nada mais é que foi o principal percursor para a química moderna, porque através do vidro a gente consegue fazer várias reações químicas. É importante ter as chamadas vidrarias. O vidro é feito de areia, carbonato de sódio, calcário e óxido de alguns minerais. Então eles começaram a fazer esse trabalho, começaram a produzir esse vidro para diversos fins, seja ele para armazenar alguns produtos, armazenar água, comida, seja ele para criar alguns utensílios, joias, etc. Após isso, o que acontece? Veio a fabricação das bebidas. Então nós já temos comunicação, conservação de alimentos, medicina. Faltou agora a galera se divertir, né? Porque assim, naquela época o pessoal gostava de tomar uma bebida para se divertir. A primeira bebida que tem contexto histórico é o vinho. E qual a relação do vinho com a química? É o processo de fermentação, produção de energia, de álcool. Então imagine só, você tem o suco de uva, que é feito da uva, e o vinho, que também é feito da uva. Qual a diferença? Apenas a fermentação. Depois disso veio a destilação. E o que acontece? A partir da destilação eles conseguiram tirar o álcool desses sucos, o álcool dessas bebidas. Tanto é que ele era conhecido como água vitae, era uma água que ajudava a curar algumas coisas. Depois foi descoberto que não era, não tinha nada a ver. Essa água vital nada mais é que uma concentração, uma solução concentrada de etanol, ou seja, de álcool puro. Então assim, ela ajudava a inibir alguns sintomas, porém ela deixava o indivíduo embriagado. Então, a partir desse momento na história, a gente já teve todo esse avanço, surgiu a alquimia. Antes de surgir o nome química, nós tínhamos a alquimia. E essa foi considerada uma arte obscura, uma arte das trevas, algo que a igreja repudiava. Porque assim, brincava com muitos sentimentos, muitas ideias que não eram muito aceitas. E quando a gente fala de alquimia, a gente tem alguns preceitos que a alquimia seguia. O primeiro deles era a transmutação de metais. O que é a transmutação de metais? É quando você pega um metal barato, um cobre, possivelmente, e transformava em ouro. Então os alquimistas acreditavam que seria possível transformar metal barato em ouro. Esse principalmente foi o pilar da alquimia. Conseguir fazer esse processo. Imagine você ter uma pilha de metal barato na sua casa e simplesmente transformar ele em ouro. Você ia ficar rico, né? Então assim, os alquimistas eles tinham como esse preceito, porém eles não conseguiram. Eles botaram culpa que faltava um detalhe. Mas a gente não sabe que detalhe foi esse. Depois surgiu o elixir da longa vida. Imagine você estar em casa e aí você tá com resfriado. Toma elixir, passa. Você tá com câncer, toma elixir, passa. Olha o próprio Covid. Toma elixir, passa. Eles acreditavam que podiam criar um elixir capaz de curar todas as doenças. E mais, fosse possível estender a vida do ser humano infinitamente. Ou seja, quando você tomasse esse elixir, você seria imortal. Então, mais uma vez, os alquimistas brincando com a ideia de ciência para proveito próprio. E a Igreja Católica, principal daquela época, não gostava muito dessa ideia. Mas não foi esse o marco que atrapalhou mais os alquimistas. Não foi esse que fez com que a Igreja Católica fosse contra eles. Eles também não foram capazes de criar o elixir da longa vida. Ainda faltava o ingrediente. E aí surgiu o que a Igreja Católica abominou dos alquimistas, que foi o homúnculos. A ideia deles era criar um homem artificialmente, um homem dentro da garrafa.
Agora imagina só como a Igreja Católica recebeu essa informação dos alquimistas. Porque assim, a gente sabe que o ser humano, ele provém da vida, do homem e da mulher. É o que toda crença vem, a gente sabe disso na biologia. Agora imagine os químicos, os alquimistas, pensarem que você podia pegar todos os ingredientes do ser humano, jogar na bacia, mexer e surgir um ser humano. Então assim, a Igreja Católica abominou, então foi um tempo muito obscuro, teve caça aos alquimistas, eles foram mortos por esses processos. E detalhe, alguns alquimistas também foram da igreja, então o avanço da ciência também está atrelado à igreja. Então assim, imagine como foi fazer isso. Então, eles foram caçados pela Igreja Católica por esse processo. Eles descobriram, um avanço para a ciência foi descobrir a composição do ser humano, quantidade de carbono, hidrogênio, nitrogênio presente no ser humano. Porém, a gente sabe que ainda faltava alguma coisa. Então, todos os 3 princípios da alquimia, faltava um detalhe. Esse detalhe foi conhecido como a pedra filosofal. Então, acreditava-se que para transformar o metal barato em ouro, eu precisava de uma pedra. E essa pedra filosofal, o nome é bem característico pela ideia dela. Para fazer o elixir da longa vida, faltava um ingrediente, também a pedra filosofal. E para transformar toda aquela matéria inorgânica, aqueles elementos que o alquimista juntou na bacia para transformar o ser humano, faltava a pedra filosofal. Então assim, a pedra filosofal, ela é um conceito da alquimia que realmente existiu. A gente vê lá no filme de Harry Potter, o próprio Nicolau Flamel foi alguém que existiu na história da alquimia. Porém, não é algo concreto. A pedra filosofal ela não existe. Ela é apenas uma ideia. Por isso filosofal. E eles colocavam todas as desculpas deles. Não conseguiram transformar metal em ouro por causa da pedra filosofal. Não conseguiu obter o elixir da longa vida por causa da pedra filosofal. Não conseguiu homúnculos por causa da pedra filosofal. Mas só foi isso que os alquimistas fizeram? Não. Eles desenvolveram técnicas, utensílios, vidrarias que até hoje são utilizados. Então, a parte teórica da alquimia, em alguns fatos, elas ficou irrelevante. Esses 3 preceitos deles ficou irrelevante. Mas as técnicas, por exemplo, o banho-maria, utilizado hoje nas nossas casas, na culinária, ele foi uma técnica alquimista. Ou seja, aí eles conseguiram desenvolver técnicas que ainda hoje são usadas, utensílios, vidrarias, que foi um marco histórico para a evolução. Então foi a partir dali que a gente conseguiu desenvolver a nossa química. Depois da gente fazer essa evolução da química para a civilização, entrar no processo de alquimia, que já era bem característico, a gente precisava transformar a alquimia em química. Então surgiu aí uma ideia, a partir de Robert Boyle, que foi o método científico. A gente sabe que Descartes é conhecido como o pai do método científico, só que quando a gente fala na química, o cara que integralizou, colocou de forma concreta para as ciências, para a química, foi Robert Boyle, através do método científico dele, escrito no livro The Skeptical Chemist, ou seja, o químico cético. Então esse carinha aqui, Robert Boyle, ele trouxe uma diferença. Ele só acreditava naquilo que era possível provar. Então, no livro dele, ele explicava o que era preciso, que método era preciso para que fosse considerado ciência. Então, foi a partir daqui que a gente começa a trabalhar química, aquele nome de química de verdade. Então, o que era? Ele tinha que fazer algo que, por exemplo, eu estou aqui no Brasil, eu desenvolvo um método científico, uma ideia, uma abordagem de algum trabalho, ele tem que ser plausível de reprodução lá na China, lá no Japão, nos Estados Unidos. Agora imagine charlatões, principalmente da época dos alquimistas, que diziam que fazia alguma coisa, mas não era reproduzida. Ah, mas entra naquele quesito. Aí as fórmulas secretas da Coca-Cola, por exemplo. Não, ali é outra ideia. Estamos falando de método científico para as ciências como um todo. Ali já é mais uma questão industrial e tudo mais, mas tem um método a ser seguido. Da mesma forma que o cara faz lá nos Estados Unidos, o xarope da Coca-Cola, ele pode ser feito no Brasil. Então ainda também segue um método científico. Depois de Robert Boyle, com a ciência moderna, a partir daqui já é a nossa química, surgiu um outro indivíduo, um indivíduo importante demais para a nossa química, que foi Antoine Laurent de Lavoisier. Esse carinha aqui, olha só, ele é conhecido o pai da química moderna por um motivo. Ele desenvolveu a lei da conservação de massas, lá no seu livro Tratado Elementar da Química. Olha só, neste ponto aqui nós temos uma diferença muito grande. Vocês podem pesquisar, ele é o pai da química moderna, não tem pra onde correr, ele trouxe inovação. E essa lei de conservação das massas trouxe uma ideia muito legal, uma frase que não pode ser esquecida mais. Que é esta aqui, ó. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que eu estou dizendo? Imagine comigo, se nada se cria e nada se perde, tudo que está aqui já sempre esteve. Então, os átomos que estão presentes no meu corpo, que estão presentes no seu corpo aí na sua casa,
Eles já existiam há milhares e milhares de anos. Então por isso que ela fala que nós somos poeira cósmica, poeira de estrelas, porque tudo foi se transformando. Então essa frase não pode se esquecer. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então a gente vai partir desse corpo aqui, ele vai voltar, vai virar todo um ciclo, outras transformações. Então a gente tem que lembrar, não podemos destruir nada, não podemos criar nada. Tudo é questão de transformação. E como que Lavoisier deu essa ideia? Olha só, num recipiente fechado, a soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto. Então ele identificou dessa forma, em um recipiente fechado, que tudo aquilo ele se conserva. Então eu tenho um produto inicial, se eu queimar, se eu juntar com outra coisa, o resultado é aquela soma. Ele fez isso através disso aqui, ó, o óxido de mercúrio. A massa do reagente de óxido de mercúrio, ele aqueceu ela e quebrou em duas partes. Foi o mercúrio prateado e o oxigênio. Mas como que ele fez esse processo? Olha só, ele fez isso aqui. Ele pegou um redondinho aqui, né, fechadinha, e fez essa queima. Por que que ele precisou fazer esse experimento dessa forma? Porque, olha só, se ele tivesse feito a queima do óxido de mercúrio sem estar num sistema fechado, o oxigênio ia escapar. E o oxigênio tem massa, gente. Apesar dele não parecer, mas ele tem massa, ele tem um peso. E aí quando eu faço isso ao ambiente, essa massa vai embora junto com o oxigênio. Então ele precisa estar no sistema fechado. Para dar certo a teoria de Lavoisier, tem que estar no sistema fechado. Se não tiver, ele vai escapar. E como que isso implica no nosso sistema geral? O nosso sistema geral universal é como se fosse um sistema fechado, só que em grande escala. Então hoje a água está aqui, ela vai se transformando e vai voltando. Ele só simulou isso numa pequena escala. Então ele fez o experimento do óxido de mercúrio aqui, aqueceu ele e separou em duas partes. E ao medir, ele viu que a massa era igual. É como se fosse uma balança. Se você pegar 1 quilo de folha, por exemplo, folha de papel aí, e você queimar ele, se você pesar as cinzas, não vai dar o mesmo quilo, vai dar menos. Agora, se você pega uma redoma fechada, bota 1 quilo de papel, queima ele e pesa novamente aquela redoma, você vai ver que está a mesma massa. Por quê? O gás ali em cima da queima, ele vai estar preso, ele não vai estar escapado. Ou seja, a massa vai ser igual. A melhor forma de fazer assim, de exemplificar isso. Então, 1 quilo de papel queimado vai ter 1 quilo de resultado, sendo ele, sei lá, 300, 100 gramas de carvão, de cinzas e o resto só de massa de gás. A partir daí a gente começa a entender o que é um método científico, um método científico moderno. A gente precisa levar em consideração isso. Quais são as etapas do método científico para que ele dê certo, para que ele seja real. Então vamos vê-las agora. Antes disso, gente, eu peço para vocês curtirem, comentarem, compartilhar. Comenta aqui suas dúvidas. Quais outros vídeos vocês querem ver aqui nesse canal? Pode ser só de aula, pode ser outras legais, até experimentos, se for possível realizar. Então comente aí, compartilhe e assine o sininho, que aí você vai ser notificado no próximo vídeo. Então olha só, o método científico é o conjunto de normas que devem ser seguidas pela produção de conhecimento científico. Ou seja, tem algumas normas, não é só chegar e fazer. Não é só chegar e dizer, eu fiz, que e deu certo, que é um método científico. Por exemplo, lá os charlatões da alquimia. Eu transformei um material, um cobre, em ouro. Como? A gente tem que seguir uma etapa ali, algumas coisas para dar certo e para ser provado que ali é um método científico. E aí nós temos uma diferença entre senso comum e método científico. Então olha só essa imagem. Aqui nós temos um chá de laranja. Chá de laranja, muitos dizem que é para curar dor de barriga, né? Eu nunca usei para isso, eu uso para gripe. Então assim, a gente sabe que o chá da casca de laranja, do limão, ele é muito bom para gripe. Isso é um senso comum. Quem falou foi minha mãe, quem falou para ela foi a mãe dela, ou seja, minha avó, e depois a bisavó. E aí foi uma informação passada. A gente sabe se funciona? De fato, está funcionando. Mas como que ela está funcionando? De que forma? Por quê? Falta explicação para isso. Então entra aí a questão do método científico. O chá da casca de limão, da casca de laranja, ele tem vitamina C. Olha só. Por que que a vitamina C está presente nele? Por que que ela tem relação com a gripe? Ela é muito boa para gripe. Então aqui nós temos a molequinha dessa vitamina. Então assim, a gente sabe que a vitamina C ela é boa para gripe. E a gente sabe que na casca do limão e da laranja tem vitamina C. Ou seja, nós temos uma atrelada ali. O senso comum, funcionou, vou tomando. Aquelas garapas lá de remédio que a gente compra de cheio de planta, a gente não sabe de que planta é, o que foi. Serve. Tá, senso comum. Tá servindo, vamos tomar, né? É o que o pessoal pensa. Ainda é muito conhecido essa forma aí no interior. O cara chega lá e vende. Outro agora é o método científico. O cara simplesmente
estuda aquilo, comprova, faz, refaz, testa, não testa, e aí diz, olha, funciona e dessa forma que funciona, então é provado. Então olha só, nós temos algumas etapas para esse método científico. Então nós temos a observação, a questão, a hipótese, a experimentação, a análise e a conclusão. Então vamos por parte. A observação, você primeiro tem que observar um fato, alguma coisa. Por exemplo, muito comum a gente usar esse exemplo, eu uso muito na minha sala de aula. Eu observo, olho para o céu é o quê? Azul. Tá, essa é a minha observação. Eu levanto uma questão, por que o céu é azul? Então a gente está na segunda etapa do método científico. Primeira, observar, já observei, o céu é azul, fiz minha parte. Segunda etapa, questionar, por que esse céu é azul? Aí a gente vai para a próxima, a hipótese, ia ser bem legal, porque 2 anos seguidos que eu dou aula no primeiro ano, que tenho essa resposta. Ano passado foi essa resposta, esse ano foi a mesma resposta. A hipótese dos meus alunos era que o céu é azul porque ele reflete a cor do mar. Olha só, ele tá certo? Não, mas ele gerou a hipótese dele. E a gente vai passar para o processo de experimentação. Então vamos seguir a ideia desse aluno. Ele disse que o céu é azul porque reflete a cor do mar. Se eu pegar em pequena escala, fizer um sistema fechadinho e colocar água nele, e aí eu coloco a água azulzinha, e eu consigo fazer com que apareça a atmosfera naquela redoma, naquele meu mini mundo, ela aparece azul. Eu comprovei, de fato, fazendo esse experimento, eu comprovei. Ainda tá azul, eu reproduzi. Agora, se eu fizer diferente, eu pegar dentro desse pequeno planetinha que eu estou criando, colocar água lá e pingar alguns corantes verdes, e ver se a atmosfera vai ficar verde. E se ela não ficar? Então, provavelmente ela não fique. Eu já identifico que não é por isso, não é esse motivo. Então, a experimentação serve para isso. E aí a gente entra na segunda parte, que é a análise. Então, fiz meu experimento e analisei. A primeira deu certo, a segunda não deu. O que eu faço? Eu volto lá na questão e na hipótese. É azul, mas não é porque reflete o mar. Então, por que seria? Aí, por exemplo, é a questão das moléculas, do infravermelho. A questão é quais coisas são absorvidas no espectro pelas moléculas. Opa, levantei aí a hipótese. O que eu vou fazer? Experimentar. Pego ali o espectro, testo. Deu certo. Tem a ver com essa absorção dessas cores no espectro infravermelho. O que eu chego? Eu chego na minha conclusão. O céu é azul por causa que as moléculas da atmosfera não absorvem aquela cor. Bacana. Isso é um método científico. Então, tudo que a gente vai fazer hoje é método científico. A gente observa, levanta uma questão, uma hipótese, faz o experimento, análise e depois tira uma conclusão. E aí, depois que a gente tira uma conclusão, a gente tem 2 coisas para ser feitas. A lei e a teoria. Olha o que é o conceito delas. Lei é um resumo de comportamento observado, enquanto teoria é a explicação para esse comportamento. A lei diz o que acontece, a teoria tenta explicar por que acontece. Então, quando a gente chega numa conclusão, a gente pode criar uma lei, a lei da conservação de massa, lá do Lavoisier. Sempre vai acontecer, sempre acontece, a lei da gravidade, por exemplo. Nós temos uma teoria por que aquilo acontece. Lei é o acontecimento, teoria é a explicação. Posso ter uma teoria sem ter uma lei? Posso, existem cientistas teóricos para isso. Por exemplo, nós temos a teoria das cordas, que ainda não foi comprovado, pelo menos até agora, nesse vídeo eu não estou sabendo que foi comprovada. Então, tem a teoria das cordas, tem a teoria do multiverso, por exemplo. E aí, pode ser que uma teoria acabe virando uma realidade. Nós tínhamos, por exemplo, aí o bóson de Higgs, que era a partícula de Deus, era apenas uma teoria que existia. Ele foi provado. Então, olha só como é interessante as ciências. Olha só, então a gente partiu do fogo, viu as pinturas rupestres, o barro, o ferro, o vidro, viu toda essa construção, a ideia do alquimista, até surgir na química com Robert Boyle, Lavoisier, o método científico, como fazer ciência de verdade. Então, essa é a nossa aula hoje, gente. Peço que vocês curtam, comentem, compartilhem. Quem quiser dar uma ajudinha, tem aqui o QR Code do Pix para ajudar esse canal a crescer. E vejo vocês na próxima aula. Até mais!